Oiê, levando-se em consideração a hora, bom dia, porque hoje estou tão amadinha do meu coração. O meu vídeo anterior me deixou reflexivo, serviu muito para mim mesmo. Né? Como eu gravo, não faço cortes, não existe ensaio, não existe roteiro. Tudo que eu falo aqui é muito espontâneo. Na hora que eu fui fazer minhas preces, né? Eu digo preces porque vocês entendem como prece ou oração, né? Eu chamo de vibração. Fui vibrar pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que eu admiro, que eu considero. Fui agradecer pela existência delas, pela minha vida. Eu vibro. No fim das contas, é tudo a mesma coisa, né? É tudo vibração, tudo prece, é tudo oração. E em determinado momento eu senti assim uma angústia, uma tristeza tão intensa, um misto de emoções, um peso de preocupação. E tudo isso construindo como que um labirinto na mente. Eu senti um impulso de buscar força e coragem para tomar decisões, para mudar o rumo da própria vida. E aí eu decidi vir gravar este vídeo porque eu senti também que esta pessoa, ela não consegue confiar em ninguém. Ela foi enganada e traída. E ela não tem com quem conversar. Óbvio que quando eu estou falando outros temas aqui, eu estou usando muito do meu conhecimento de psicanálise e psicologia, mas também das minhas experiências de vida, né? E eu tinha dito que eu não iria falar de espiritualidade aqui. Mas, antes de eu ir fazer minha prece, apareceram vários vídeos na minha home que não são recentes e eu achei o tema deles bastante estranho. Em alguns eu fui dar uma espiada para ver do que se tratava. Eu acho muito estranho pessoas que chegam
tratando de assuntos espirituais, primeiro dando um currículo, né? Eu acho muito estranho isso. A espiritualidade não exige certificação. Eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religiosidade. A espiritualidade, ela dispensa formalidades terrenas. Dons não exigem certificados. Eu tenho uma mentora, uma guardiã. Ela me ensina desde criança. Ela me apontou os vídeos. Pessoas de crenças diferentes fazendo como se fosse um react, falando uma das outras. E tudo que eu conseguia ver era vaidade. Eram egos inflados. Eu fui buscar alguma coisa no canal dessas pessoas para saber qual é a prática que elas realizam aqui, qual a religião delas exatamente. Elas dizem isso com uma soberba, é como se elas estivessem num pedestal. Eu não posso aparecer aqui falando de espiritualidade, me colocando aqui como um mamífero bípede. Sim, aqui vocês assistem um mamífero bípede que usa o aprendizado e das vivências terrenas e dos conhecimentos terrenos para trazer algo para vocês que possa acrescentar. Eu sigo uma das éticas que diz que eu devo me preocupar com o próximo. Eu devo fazer algo em prol ao próximo, não só a mim. Primeiro a mim, porque se eu não estiver bem, é muita hipocrisia eu dizer alguma coisa para alguém, né? Então, primeiro eu devo fazer de tudo para me desenvolver, para o meu bem-estar e para estar bem. No segundo, eu devo fazer o mesmo pelo próximo. Se eu viesse aqui como a espiritualista, primeiro, eu não poderia estar vestindo a roupa que eu estou vestindo. Ah, mas tem alguma coisa a ver? Tem. Dentro da minha filosofia tem, da minha crença. Aqui está a personificação do mamífero bípede fêmea. A
pessoa que é mais de número na sociedade, que tem um registro, um número de registro geral, um cidadão, uma cidadã. Quando eu venho como uma espiritualista, eu venho falar de espiritualidade, a minha postura não pode ser a mesma do mamífero, porque são duas existências distintas. O mamífero é limitado. O mamífero tem prazo de validade. A espiritualista não. Só que quando eu vi tudo aquilo, inclusive uma mocinha fazendo previsões, eu fui no canal dela ver as previsões dela. Puxa, só tem desgraça. Eu não sei se é previsões, profecias, o que é, não sei se é média, vidente, mas ela faz previsões lá, tudo desgraça. Desgraça na vida dos outros, desgraça coletiva, só coisa ruim. E o acesso à espiritualidade não é para nada ruim. Uma malha, o ventilador ainda está ligado. Uma malha, ela pode andar por aí assim, como eu tô vestido. Uma bruxa também. Eu sou ambas. Mas quando eu vou me apresentar em público para falar de espiritualidade, eu não posso me apresentar assim. Porque naquele momento eu estou sendo um canal. É uma questão de respeito ao sagrado, sabe? E aí, eu fiquei vendo aqueles vídeos e a minha mentora falando aqui, ó. Não, ninguém fala na minha cabeça. Eu ouço perfeitamente uma voz aqui. Uma voz suave e terna, conversando comigo. Engraçado, e é engraçado mesmo para mim, que desde criança, né, sempre convivendo tanto com espiritualistas quanto religiosos, uma coisa nunca muda. Quanto mais você se desenvolve na espiritualidade ou na religião, quanto mais pessoas querem se aproximar, receber alguma graça, daquelas ferramentas, daqueles canais, mais elas se corrompem, mais elas se envaidecem, mais elas ficam soberbas. E aí, tudo aquilo que caracteriza uma pessoa realmente espiritualista desaparece e o que fica é um mamífero.
Eu não entendo esse tipo de espiritualistas que tem hoje em dia. Realmente não entendo. A prática do que se crê não está na postura, na atitude, na voz das pessoas que se dizem espiritualistas, sabe? E aí, esse horário aqui tá cheio de pessoas com insônia, com ansiedade, porque amanhã elas vão ter que encarar um problema sério. Amanhã começa uma semana que para alguns é muito difícil. Eu não estou falando de trabalho corrido, de rotina corrida, não. De enfrentar situações difíceis. E aí essas pessoas elas ficam navegando na internet e enquanto elas estão olhando um vídeo outro, navegando ali, aqui, elas estão dizendo, me dá um sinal. Elas pedem aquilo que elas acreditam. Me dá um sinal. E aí elas se deparam com espiritualistas, né? Espiritualistas que eu falo não é só bruxos e magos, né? Espiritualistas é aqueles que estão dentro de uma filosofia e tem os religiosos, né? Então, ambos os grupos, assim, né? Trocando farpas em podcasts, em lives, em vídeos. Às vezes até em comentários. Se acham pessoas acima do bem e do mal, superpoderosas, os excluídos, os de corpo fechado, que ninguém pode mexer. Se mexer comigo, tu morre. Ai, eu sou a menina dos olhos de Deus, não mexe comigo não, senão tu vai levar. Eu não preciso mover um palito. É isso que eu digo. Coisas do gênero. Um orgulho, uma satisfação em ver a desgraça de outra pessoa após ter entrado em conflito com a dita pessoa religiosa ou espiritualista. Aí, Nietzsche, se é assim que pronuncia, eu nunca sei pronunciar o nome dele, Nietzsche, disse que Deus está morto. Todo mundo só usa esse pedaço de uma frase que é desse tamanho, né? Deus está morto, mas tem mais coisa depois de Deus estar morto, gente. Ele diz que Deus está morto nesse sentido. Porque seja lá o que seja Deus, como estamos no mundo físico, e como o Supremo está em outro
patamar, ele precisa de canais para se comunicar com a humanidade, né? Ferramentas. Nada mais somos do que isso, canais, ferramentas. Serviçais da força maior. Consequentemente, deveríamos ser reflexo dessa força, não é? Não, eu não vejo. Ultimamente eu tenho dito que Deus está morto, porque eu não consigo ver Ele em ninguém a não ser nas crianças. E olhe lá, porque tem crianças cujos pais não estão nem aí para a educação que elas devem receber em casa, não é na escola não. Na escola se aprende algo totalmente diferente que deveria aprender em casa. O que pai e mãe tem que ensinar para os filhos não deve ser jogado para professor ensinar, não. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Quem é essa pessoa com tanta angústia? Dorme, né? O sono é feito de cochilos. Cochila, acorda, vira para um lado. Cochila, ouve um barulho e já acorda. Não consegue dormir direito. Ou não consegue dormir. Porque tá cheio aqui. Tá cheio aqui. Não adianta criticar. Seja qualquer religião, seja qualquer crença. Quando uma pessoa se encontra nesse estado e ela se encontra sozinha e ela não confia em ninguém, ela não tem quem ouça, ela não tem alguém digno de dar um conselho sem julgamento. Essas pessoas vão procurar o quê? A fé. Onde está a fé? Onde é que a gente pode achar? Onde estão os canais para comunicação com o divino? Os canais estão todos obstruídos com o ego inflado. Aqui, na minha vida off, eu vivo a minha espiritualidade. Quando alguém me procura, eu tenho uma postura, não é que baixe em mim o personagem, não. Eu vivo uma pessoa que é espiritualista. Eu sou espiritualista. A minha vida é espiritualista. Tudo que é meu reflete espiritualidade. Uma coisa é o animal bípede. Por exemplo, o animal bípede gosta de tudo o que a carne pede. A carne que eu digo este corpo.
gosta de sexo, gosta de comer muito, principalmente porcaria, fuma, não bebe mais. Gratidão. Às vezes escapa um palavrão, sim, mas nunca é para ofender. Às vezes acontecem algumas coisas assim, tão nossa, que sai alguma coisa tipo um caraca, sabe? Não um caraca exatamente, mas algo mais. Escapa. É um animal bípede. Esta que vocês veem, o animal que tem o nome de Shinada, na hora em que o canal tem que funcionar, o animal, ele não tem domínio, ele não tem querer, ele não tem vontade, porque acima da vontade está o amor. E aí, quem atua não é o mamífero bípede, é a essência, porque é da essência que partem as virtudes. E o que vem do Supremo passa pelas virtudes. Se você acredita num Deus apocalíptico, num Deus vingador, num Deus que castiga, num Deus mau, num Deus cruel, boa sorte para você. Mas esta força maior que eu acredito, ela é amor. Ela não pensa como homem, ela não pensa como um mamífero. Não fica contando que você foi feita imagem e semelhança dele. Semelhança não é igual, é parecido. Mas no que exatamente somos parecidos? Nessa parte aqui não é, né? O que seria? O que seria a parte em nós que é semelhante a dele? Esse ego inflado. Inflado não é. Não. O espiritualista, o religioso, que não é capaz de ter domínio sobre o próprio ego e adestrar o seu ego, pelo menos, não devia ficar publicamente falando de coisas sagradas. Fica falando de coisas sagradas e depois entra em conflito com outras pessoas. E aí nós vemos que aquilo que a pessoa acredita não é capaz de mudar ela. Eu vou usar uma metáfora, algo que eu sempre falo. Eu comecei a estudar psicologia depois que psicanálise por mim, para encontrar uma cura para mim, uma explicação para mim. Hoje, o meu método de terapia, ele foi experimentado em mim primeiro. Se não funcionar em mim, não vai funcionar em ninguém. Se não é bom para mim, não é bom para ninguém. Se eu sou uma pessoa correta, honesta,
eu vou oferecer aos outros o que é bom. A mesma coisa, espiritualidade e a crença no geral, vamos falar assim. A crença, se ela não fizer bem para você primeiro, ela não vai servir para ninguém, não. Basta olhar, observar, ouvir. Como é que vocês se comportam? Como é que vocês falam? O tom. Basta analisar tudo em vocês. Eu quero saber em que a sua crença é boa para mim, se eu estou vendo que não está sendo boa para você. Porque quem domina aí é o mamífero bípede. O mamífero bípede, ele só pode ser uma marionete para que a essência seja canal, tá entendendo? O mamífero é um veículo. Vocês não têm um pingo de responsabilidade com as pessoas que sofrem na madrugada. Sim, é na madrugada que se sofre mais. Principalmente as pessoas com depressão. Vocês acham que uma pessoa com depressão vai ficar olhando os vídeos de entretenimento? Não. Elas vão buscar os canais que têm alguma resposta para elas. E naquele momento em que elas estão em crise, a sensação é que não há nada no mundo que vá resolver o problema onde elas estão mergulhadas. Elas vão atrás da fé. Vocês podem me dizer onde está a fé? A fé tem que estar na pessoa. Eu quero saber até quando vai se jogar a responsabilidade nas pessoas que estão atrás da fé. Porque a fé vem de ouvir. Aonde que a gente pode ouvir a fé para poder ter dela? Este ano já começou e vai até o final do ano. Não interessa a sua religião, a sua filosofia. Quem está brincando com o sagrado, com a força maior, quem está tirando proveito disso, vai perceber da pior maneira o porquê vai acontecer o que vai acontecer com vocês. Não fique se achando, não. Não fique brincando de Deus, não. Não fiquem achando que vocês têm tanto poder aí como Jesus foi, que vocês sejam tão evoluídos quanto ele foi, como Buda, como Maomé,
como seja lá que for, vocês estão longe de tamanha evolução. Vocês acham que vocês dão ordem a anjos, a demônios, a entidades, mentores, guardiões. Vocês acham que eles são seus empregados? É isso mesmo? Você que está procurando um sinal, você chama de Deus, esta força que é possível notar que está acima de todas. Você pediu um sinal. Sim, a resposta é sim. Descansa, confia. Este é seu esforço, confiar. Porque quem te guarda não dorme. Você não está sozinho ou sozinho, nem no plano físico, muito menos no espiritual. Não permita que qualquer coisa que vocês veem por aí, na sua busca por amparo nesses momentos de crise, minem ainda mais a energia vital de vocês. Se vocês não encontrarem em lugar nenhum alguém que seja capaz de ser realmente um canal e falar com vocês, feche os olhos e preste atenção. Porque os canais, eles não são melhores que ninguém. A força maior, ela fala com qualquer um que queira ouvir. Peça que abra os seus ouvidos para que você ouça. E não desista, não desista nunca. Fica firme. Às vezes, parece que a gente chegou no nosso limite. Às vezes, parece que a coisa ficou mais difícil ainda. Mas é porque está pertinho. É porque está pertinho. É como tentar escalar uma montanha até o topo. Quando a gente está próximo do topo, a gente não está aguentando mais. É da mesma forma. A resposta é sim, e você sabe o que esse sim significa. Chora tudo que você precisa chorar. Lave seu rosto. Agradeça a quem você chama de Deus. Deita e descansa. Porque durante a semana você vai conseguir.
Você tá com medo, vai com medo mesmo. Porque você vai conseguir. Confia que você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Tá bom? Fica bem. Fica bem. Nada aqui nesse plano é permanente. Nada. Fica bem.